Boa noite para você também que está nos vendo pelo Facebook, que está nos vendo pelo YouTube. Que as bênçãos de Deus estejam na vida de todos, amém? Estamos iniciando mais uma mensagem da série de mensagens que vem sendo ministrada nos últimos domingos aqui na igreja, que é Vida com Propósito. O primeiro tema que foi abordado aqui dizia sobre o propósito ao qual você foi criado, que era para agradar a Deus. No domingo passado, foi ministrado sobre o segundo propósito, que você foi criado para fazer parte da família de Deus. E hoje nós estaremos falando o terceiro propósito das nossas vidas, que é: você foi criado ou criada para se tornar semelhante a Cristo. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, a Tua palavra, os Teus ensinamentos serão ministrados. Que essa palavra, Senhor, possa alcançar os corações, buscar vidas, transformar, fazer com que corações sejam alcançados e transformados pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. E neste momento, ó Pai Santo, eu me coloco na Tua presença, Senhor, e lhe peço, ó Pai, que nos dê sabedoria, Senhor, entendimento e discernimento dentro da Tua palavra, Senhor. Me usa como um canal de bênção, Senhor, para que as vidas possam ser abençoadas, em nome de Jesus. Amém? Antes de irmos para o texto principal da mensagem, eu vou estar lendo 3 versículos aqui, que fazem parte do contexto geral da mensagem desta noite. Vocês não precisam abrir aí ainda. Quem gosta de anotar, façam as suas anotações aí. E o primeiro deles diz o seguinte: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, o Senhor, e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo o quanto Ele tem feito. Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 7. O segundo versículo aqui diz assim: Deus já sabia o que Ele faria desde o início, e Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu Filho. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida. Romanos 8, 29. Mais um versículo aqui. Olhamos para o seu Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo o que foi criado. Colossenses capítulo 1, versículo 15. A introdução dessa mensagem: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E eu convido você que está com a tua Bíblia aí, a abrir a tua Bíblia então, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos ler apenas a primeira parte do versículo. E a palavra de Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Esse é o versículo
que dá base para o tema, para o estudo desta noite, que diz que nós somos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu Filho Jesus. E esse é o seu destino e o terceiro propósito para a sua vida. Deus anunciou a sua intenção desde a criação. Toda a criação, ou em toda a criação, apenas o homem foi feito à imagem de Deus, que nos honra de sobremaneira. Não sabemos tudo o que essa frase abrange, mas conhecemos alguns aspectos que ela inclui. Tal como Deus, somos seres espirituais. Bastante interessante que muitas pessoas, quando leem essa passagem, quando ouvem alguém falar esse versículo, criados à imagem e à semelhança de Deus, a primeira coisa que vem em mente é a aparência, é o físico. Mas vejam que Deus tinha outro propósito quando Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E esse versículo me chama a atenção uma outra coisa. Deus diz: façamos. Ele não estava sozinho. E aí eu entendo que a Trindade estava lá na criação do mundo. Talvez para algumas pessoas isso passe despercebido. Mas quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, toda a Trindade Santa se fazia presente. Amém? Dando continuidade aqui. Deus nos fez de uma tal forma que o nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos inteligentes, podemos pensar, ponderar, solucionar problemas como Deus. Nós nos relacionamos. Se a gente parar para prestar atenção, aqui, por várias vezes, em inúmeras mensagens, nós falamos de relacionamento, a importância de construirmos bons relacionamentos. Podemos dar e receber amor verdadeiro, somos dotados de consciência moral, podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. Veja, irmãos, quantas características, quantas qualidades Deus nos colocou quando fez o homem e a mulher. A Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto é tido como atos errados. Mas a imagem está incompleta, tendo sido danificada e distorcida pelo pecado. Quando Deus fez o homem e a mulher e os colocou lá no Éden, em um determinado momento eles erraram, eles pecaram, e a imagem da sua criação ficou distorcida. Então Deus enviou Jesus para restaurar a plena imagem que havíamos perdido. Com que se parece a plena imagem e semelhança de Deus?
ela se parece com Jesus Cristo. A maior semelhança, imagem e semelhança da criação tem que se parecer com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai ou tal filho para se referir a uma semelhança familiar. Quando as pessoas veem a minha imagem em meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que seus filhos tenham a sua imagem e a sua semelhança. E a Bíblia diz mais: você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Efésios 4, 24. Vou repetir aqui. Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. E aqui, essa frase de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, começa a fazer sentido. Quando diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. De que forma? Não apenas de forma física, não apenas de aparência, não apenas ou simplesmente não com cara de santo, mas sim vivendo uma vida santa, tendo atitudes de santidade, tendo atitudes as quais não denegridem a imagem do Criador. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é termos atitudes de justiça, praticar o bem, fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos que Deus preparou para que andássemos. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará igual a Deus, ou mesmo um Deus. Essa é uma mentira arrogante e é a mais antiga tentação de Satanás. Quando Satanás prometeu para Adão e Eva que, se seguissem o seu conselho, seriam como Deus. E aí todos já sabem o que aconteceu. O negócio não deu certo, deu ruim. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem essa velha mentira de que somos divinos ou que podemos nos tornar deuses. Precisamos tomar cuidado com isso, com essas afirmações, com essas falsas doutrinas. O desejo de ser um Deus manifesta-se todas as vezes que tentamos controlar nossa circunstância, nosso futuro e as pessoas ao nosso redor. Você já parou para meditar nisso? Que nós nos assemelhamos como um Deus? Todas as vezes que tentamos controlar todas as circunstâncias, o nosso futuro, as pessoas ao nosso redor, é bastante comum a gente estar em algum ambiente, em algum local, onde tem uma pessoa que ela tem a necessidade de ser superior, de dominar sobre todos. Deus não quer que você se torne um Deus, Ele quer que você se torne santo, que assuma valores, atitudes e caráter próprio dele, ou seja, valores, atitudes e caráter de Deus. A Bíblia diz: busquem uma maneira completamente nova de viver, uma vida moldada por Deus,
uma vida renovada no interior e que se demonstre na conduta de vocês, à medida que Deus produz detalhadamente o caráter dele em vocês. Então, de que forma que eu vou me tornando a imagem e semelhança de Deus? Na medida que Deus vai produzindo o seu caráter, ou o caráter dele na minha vida. O supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o conforto, mas o desenvolvimento do seu caráter. Isso também não significa que é proibido não ter conforto. Aliás, isso significa que não é proibido se ter conforto. Mas esse não foi o principal propósito de Deus quando Ele nos projetou, mas sim o desenvolvimento do nosso caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Torne-se semelhante a Cristo, tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a sua personalidade, ou se tornar um clone, ou algo parecido. Deus criou em você um caráter único. Logo, logicamente, não quer destruí-lo. O cristianismo ocupa-se da transformação do caráter, não da personalidade. O que Deus está esperando é que o nosso caráter seja moldado. E eu abro um parêntese para dizer aqui, de que forma que o nosso caráter é moldado? Quando eu tiver condições de me sentir o sal da terra, essa referência bíblica que diz que nós devemos ser o sal da terra. Por que sal da terra? Porque o sal agrega sabor, na medida certa ele agrega sabor, agrega um tempero. Todo mundo vai ter uma certa alegria com um bom tempero. Também, dentro da nossa personalidade, precisamos ser a luz do mundo. E aonde quer que nós estejamos, façamos a diferença, sejamos luz. De que forma? As pessoas possam ver em nós um ser humano melhor, um ser humano diferente, um ser humano que carrega um brilho, e esse brilho é a santidade das nossas vidas que está sendo moldada, que está atingindo uma evolução, aonde as pessoas começam a notar que a gente tem uma vida diferente, que a nossa vida, o nosso ser é diferente. Eu acredito que não é só comigo, deve ter acontecido com todos vocês que estão aqui, aqueles que nos ouvem, em algum momento de sua vida, em algum lugar, alguém que não é conhecido, que não conhece a tua vida, que não conhece as tuas particularidades, chegar e perguntar para você: você é crente? Você é evangélico? Se alguém já perguntou isso para você, tenha certeza que o caráter de Deus está brilhando como uma luz na tua vida. Amém? Deus quer que você desenvolva o tipo do caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, no fruto do Espírito. No grande capítulo de Paulo sobre o amor e na lista de Pedro das características de uma vida produtiva e eficiente. Toda vez que esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você se torna frustrado pela situação que o cerca. Você pensa consigo mesmo: por que isso está acontecendo comigo? Por que estou
passando por momentos difíceis? A resposta é que a vida deve ser difícil. Ninguém falou que a vida ia ser fácil. A palavra de Deus nos ensina que na vida teríamos dificuldades, mas que deveríamos ter bom ânimo, que superaríamos todos os obstáculos. Lembrem-se de que a terra não é o céu. Se a terra não é o céu, enquanto nós estivermos aqui na terra, certamente teremos aflições, certamente teremos dificuldade, certamente teremos que conviver em meio e em locais com pessoas as quais não têm o caráter de Deus, e nós precisamos estar firmes para não cair e não vacilar. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus de vida em abundância. Quando as pessoas ouvem alguém pregar sobre vida em abundância, a primeira coisa que elas pensam é muito dinheiro, é ter muito dinheiro. Esse é o primeiro sentimento. Para quem não conhece Jesus, para quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a palavra do Senhor, ouve alguém pregar sobre vida em abundância, já começa a dizer: é para essa igreja que eu vou, porque ali a coisa vai render. E o negócio não funciona dessa maneira. Vida em abundância é você ter paz, é você ter uma família bacana, é você ter amigos, é você ter bons relacionamentos, boas amizades, é você ter uma vida abençoada, porque você tem o caráter de Deus na sua vida, você pratica boas ações, você convive no mundo com a melhor das suas intenções, procurando sempre fazer o bem, procurando sempre buscar a verdade. E aí Deus vai estar abençoando a tua vida, e isso sim é ter vida em abundância. Em poucas palavras, esperam que a vida cristã seja fácil, espera que o céu seja na terra. Essa perspectiva voltada para si mesmo trata a Deus como se fosse o gênio da lâmpada, que você pede e Deus dá. E não é esse o propósito de Deus. Que Deus existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. E a gente vê em alguns lugares aí, algumas placas de igrejas aí, gente pregando, pede que Deus dá. E alguns até vão mais além. Deus tem que te abençoar se você pedir. Se esquecem que você é criatura e não criador. Mas Deus não é o nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ou ficaremos grandemente desapontados, ou viveremos nos recusando a aceitar a realidade das nossas vidas. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, e não ao contrário. Porque Deus lhe proporciona um céu sobre a terra, quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos, fortalecermos nosso caráter para o céu. Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos o nosso caráter para o céu. Mas como que se desenvolve isso?
É aí que entra a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E a tarefa do Espírito Santo é produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. Então, para você que está aí pensando, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir? Está na hora de começar a se relacionar com o Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou o seu Espírito aqui na terra, o Espírito Santo, porque nós somos espíritos e deveríamos nos relacionar com o Espírito. Então o Espírito Santo é o nosso amigo, com Ele que nos relacionamos. E a Bíblia diz, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos sua glória cada vez mais. Vou repetir. Conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos a sua glória cada vez mais. Amém? O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação. E esse é o terceiro propósito de sua vida sobre a terra. Você não pode produzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Decisões que a gente toma na virada do ano, força de vontade e as melhores intenções não vão ser suficientes. Somente o Espírito Santo de Deus poderá realizar transformações que Deus deseja para a nossa vida. Somente o Espírito Santo de Deus poderá realizar transformações que Deus deseja que aconteça em nossas vidas. E aí eu pergunto, como que está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Como nós temos nos colocado diante do Espírito Santo? E se você responder para mim, você que está me ouvindo nesse momento, que está difícil, que está fraco, ou que é nenhuma, é momento de pedir para Deus que o Espírito Santo comece a trabalhar em você e se colocar na presença dEle e aprender a ouvir a voz do Espírito no seu coração. E a Bíblia diz mais, Deus está preparando vocês, dando-lhes o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrade. Você não precisa nem querer, Deus está preparando você, basta que você aceite, basta que você abra o seu coração, que você queira ser um cristão, que você queira mudar a sua vida, que você queira fazer referência à semelhança, à imagem e semelhança do Senhor. Muitas pessoas imaginam manifestações miraculosas e emoções intensas quando se fala no Espírito Santo. Às vezes, em algumas denominações, existem alguns movimentos, manifestações mais intensas, então simplesmente acham que é apenas ali que o Espírito Santo trabalha. Mas na maioria das vezes o poder do Espírito Santo é liberado na sua vida de uma maneira muito tranquila e despretensiosa, de modo que você nem se dá conta. Muitas vezes você não sente nenhuma sensação. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. E para que eu sinta uma brisa suave, se faz necessário que eu coloque num lugar tranquilo.
A Bíblia diz que existem alguns momentos que a gente precisa se colocar na presença de Deus, entrar no nosso quarto e na nossa intimidade falar com Deus. Muito possivelmente nesse momento nós somos tocados pelo Espírito Santo. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Repetindo, as características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Como assim? Nós permitimos que Cristo viva através de nós. Pois este é o segredo: Cristo vive em nós. E se Cristo vive em mim e em você, certamente o caráter de Deus vai sendo moldado nas nossas vidas. Amém? E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações da nossa vida e confiamos no Espírito de Deus para nos dar força, amor, fé e sabedoria para fazê-la. Uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de nós, estas coisas estão sempre à disposição quando pedidas. Voltando um pouquinho. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida e confiamos no Espírito de Deus para nos dar força, amor, fé e sabedoria para fazê-la. Uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de nós, essas coisas estão sempre à disposição quando nós pedimos. Amém? Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Quando Josué se defrontou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente em obediência à fé. A obediência libera poder de Deus. E aí, só refrescando a sua memória, ou talvez possa estar falando nesse momento para alguém que não conhece a história de Josué. Quando Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo de Israel com destino à terra prometida. E eles estavam agora diante do Rio Jordão. O Rio Jordão estava transbordando. Era a época das cheias. E como que eles iam fazer para passar o rio, passar aquele rio enorme, para chegar até Jericó? Deus dá uma orientação para Josué, de que forma eles iam fazer. Josué passa a orientação para o seu povo. E Deus havia dito: quando os sacerdotes que vão levar a arca tocarem a ponta dos seus pés nas águas do Jordão, as águas se abrirão e vocês passarão com os seus pés em terra firme. Imaginem o tamanho da fé desses homens. A ordem era que pegassem a arca do concerto, e se no momento que os sacerdotes e os levitas tocassem os seus pés nas águas, as águas se abriam.
E eles obedeceram. Por um ato de fé, uma atitude de fé, obedeceram, juntaram a arca com todos os cuidados que tinham para transportar a arca e foram caminhando em direção ao Rio Jordão. Um ato de fé. E no momento em que eles pisaram na água, as águas se abriram e eles conseguiram passar para o outro lado do rio, em terra seca. Então o que acontece? Deus está esperando que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante para agir. Siga adiante na sua fraqueza. Não importa o quanto você está fraco, siga adiante, fazendo a coisa certa a despeito dos seus medos e sentimentos. E é assim que você coopera com o Espírito Santo. E essa é a forma que o seu caráter vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança em crescimento. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cuidadas, porque se ela não for plantada, ela vai ser simplesmente semente. Não vai nascer, não vai crescer, não vai florescer ou frutificar. Edificações. Se não botar a mão na massa, não trabalhar em cima dela, ela não vai surgir do nada. Ela vai ser só um projeto. Ela precisa ser construída. E uma criança, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser cuidada, senão ela não vai crescer, ela não vai sobreviver. Embora esforço não tenha nada a ver com salvação, está relacionado com crescimento espiritual. Tem que se esforçar para se crescer espiritualmente. A cada dia é um novo desafio. E é a cada desafio vencido que a nossa fé é aumentada, que o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado em Deus. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento recebemos a ordem de nos esforçarmos. Estamos cansados de ver gente reclamando de tudo, que nada dá certo na vida, mas não se esforça para que algo seja diferente. Em nosso crescimento, temos que nos esforçar, em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não fica apenas por ali à espera de que isso aconteça. Esforce-te, tenha bom ânimo. Paulo explica em Efésios, capítulo 4, versículo do 22 ao 24, os 3 deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir, referente àquela antiga forma de viver. Aquilo tem que ir embora. Se eu quero me aprimorar, se eu quero ser a imagem e semelhança de Deus, o velho homem tem que morrer. Tem que deixar de existir na minha vida. Está completamente corrompida, livre-se de maneiras que não agradam a Deus. Em segundo lugar, devemos mudar nossa forma de pensar. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente.
Então fica aí o chamado, precisamos renovar os nossos pensamentos. Pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos que nos levam a moldar o nosso caráter segundo a vontade e a semelhança do nosso Deus. E em terceiro lugar, precisamos adquirir o caráter de Cristo, desenvolvendo hábitos novos e dignos de um cristão. O caráter é basicamente a soma dos hábitos, é como você habitualmente age. A Bíblia diz: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para moldar a mim e a você. Repetindo, Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para moldar a mim e a você. 3 fatores são indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. O primeiro, a palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, se reunir regularmente com os outros crentes e aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis, garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Veja bem, 3 fatores indispensáveis: a palavra, as pessoas e as circunstâncias para moldar o nosso caráter. Muitas pessoas presumem que tudo o que necessitam para crescer espiritualmente é só estudo bíblico e oração. Não que isso não seja importante, mas não basta. Mas algumas questões na vida nunca serão transformadas somente por estudo e oração. Deus usa as pessoas. Ele realmente prefere operar por meio de pessoas a realizar milagres, de forma que dependemos uns dos outros para alcançar comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são as que se isolam das outras em monastérios, no topo das montanhas, afastadas do pernicioso contato de outras pessoas. Pessoas que acham que se elas estiverem no meio da sociedade, convivendo com os demais, elas vão ser contaminadas. Então elas se afastam, se isolam. Mas esse não é o plano de Deus. Esse é um mal-entendido grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo isolado, sozinho. Esse não é o plano de Deus para mim e para você. Esse não é o plano de Deus para a igreja do Senhor.
Você deve ter pessoas à volta para interagir com elas. É bem verdade que nós estamos vivendo um momento difícil, aonde por todo lado se prega afastamento social. Mas mesmo nesse meio difícil, nós conseguimos nos relacionar com pessoas. Precisa fazer parte de uma igreja, de uma comunidade local. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem que haja relacionamento com outras pessoas. Lembrem-se, está tudo em torno do amor. Amar a Deus e amar aos outros. Os dois maiores mandamentos. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame a teu próximo como a ti mesmo. Amém? Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. Então, só para memorizar, tornar-se semelhante a Cristo é um longo e lento processo de crescimento. Não vai acontecer de uma hora para outra. A maturidade espiritual não é instantânea e nem automática, é um desenvolvimento que durará pelo resto das nossas vidas. E aí a boa notícia para você que está desanimado, que acha que para você não tem mais jeito, a palavra está afirmando que é um longo processo, que vai durar pela vida toda. A respeito desse processo, Paulo diz: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo é, e seremos iguais a Ele. Você é um trabalho em andamento. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará pelo resto da sua vida. E mesmo assim não será completada aqui na terra. A sua transformação espiritual durará pelo resto da sua vida. E mesmo assim ela não ficará completa aqui na terra. Ela só estará terminada quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Naquele momento, qualquer componente que ainda não foi resolvido em seu caráter será posto no mesmo pacote. Amém? A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver a Jesus em perfeição, nós tornaremos perfeito como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Jesus voltar. Porém, sabemos que, quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como realmente Ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Grande parte das confusões da vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar o seu caráter do que em qualquer outra coisa. Preocupamo-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como: qual a carreira eu deveria escolher? A verdade é que existem muitas carreiras diferentes que poderiam estar de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o que mais importa para Deus é que, seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. Seja qual for a atividade, seja qual for o trabalho,
faça-o com amor, faça-o com integridade, faça-o como se fosse Cristo que estivesse fazendo. Não importa o que você faça, faça com amor. Deus está muito mais interessado em quem você é do que o que você faz. Para Deus é muito mais importante o que você é, independente do que você esteja fazendo. Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira. Porque você levará o caráter para a eternidade, mas não a carreira. Amém? A Bíblia nos adverte: não se torne tão bem ajustados à sua cultura, a qual vocês se moldam mesmo sem pensar. Ao invés disso, fixe a sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora, ao contrário da cultura que está ao seu redor, sempre te conduzindo para baixo, para um nível de imaturidade. Deus produz o melhor em vocês e desenvolve em vocês uma maturidade bem formada. Amém? E para concluir, é preciso que você tome uma decisão contra a sua formação cultural, para se concentrar em se tornar mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, como amigos, familiares, colegas de trabalho e a cultura estabelecida tentarão moldá-lo à própria imagem. Lamentavelmente, um rápido exame em livros cristãos populares revela que muitos crentes abandonaram o modo de vida em razão dos grandes propósitos de Deus e certamente com a estabilidade emocional e a realização pessoal. Muitas das vezes as pessoas acham que ser cristão, fazer a vontade de Deus, ser moldado no caráter de Deus, é muito difícil. E aí, como dizem no popular, chutam o pau da barraca e vão viver a vida de maneira que eles acham que dá prazer. E aí, quando as coisas não dão certo e que eles estão todo arrebentado, aí vem correndo para a igreja, pedindo socorro, ajuda. Jesus me ajuda, pastor me ajuda, irmão me ajuda, porque procuram pelo caminho mais fácil, que dá prazer. São egoístas, só buscam aquilo que dá o prazer momentâneo. Toda pessoa que só busca aquilo que te dá prazer, que só pensa em si, é um narcisista, está vivendo um narcisismo e não um discipulado. Jesus não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar vidas equilibradas e confortáveis. O seu propósito é muito mais profundo. Ele quer nos tornarmos como Ele, antes de nos levar para o céu.
Jesus quer que nos tornemos iguais a Ele, antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Jesus quer nos transformar. O propósito de Jesus é nos tornar como Ele, antes de nos levar para o céu. Amém? Então, quando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz que nós somos criados para se tornar semelhantes a Cristo, ou que nós somos criados, Deus dizendo lá, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E quando eu disse lá no início que muitas pessoas, quando ouvem ou leem essa passagem, começam a imaginar apenas a expressão física, apenas a aparência. Eu acredito que a partir desse estudo, desse ensinamento, dessa mensagem, você comece a ter uma nova visão desse versículo. Que Deus está dizendo aí, que a semelhança é a semelhança de caráter, a semelhança de vida, a semelhança das nossas atitudes mais honestas, mais puras, mais santas, mais íntegras para com Deus. E Deus está disposto a moldar a mim e a você. Por isso, nessa noite, eu peço a você que está me ouvindo, busque o Espírito Santo de Deus. Busque o Santo Espírito de Deus em oração e peça para que o Espírito Santo de Deus te ajude a ser um ser humano melhor, um cristão melhor. Onde quer que você esteja, que você faça a diferença, porque o caráter de Deus vai estar na sua vida. Você vai ser uma pessoa diferente, onde quer que você esteja. Outras pessoas verão Jesus na sua vida. Amém? Espero que essa palavra tenha falado aos seus corações. E como em toda essa série de mensagem, fica um tema para reflexão, que é o seguinte: fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Que você leve para sua casa esse tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Fica também um versículo para você memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Para quem vai anotar, 2 Coríntios 3:18. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. E por último, uma pergunta para você meditar. No dia de hoje, em qual área da minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? No dia de hoje, em qual área de minha vida
Preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo. Amém? Então fica aí o versículo para memorizar, a pergunta para meditar, que durante a semana você possa estar pensando nisso, e mais uma vez, pense com carinho em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Agora você sabe qual que é a semelhança que Deus espera de você. Amém? Vamos orar. Vamos orar e estar encerrando. Você que está aí na sua casa em família, que você possa estar orando com a sua família. Nós que estamos aqui na igreja, algumas pessoas que estão aqui trabalhando, vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso e pedir a Deus uma excelente semana. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai Santo, por esse momento que passamos aqui. Tivemos a oportunidade, Senhor, de falar da Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra, ouvir os Teus ensinamentos, Senhor. Entendemos, Senhor, a Tua vontade de que nós sejamos segundo a Tua imagem, de acordo com a Sua semelhança em caráter, em desenvolvimento espiritual, em fidelidade. Oh, Papai querido, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito, Senhor, nos direcionando, nos dando forças, Senhor. E louvado e exaltado é Teu santo e bendito nome por cada uma das vidas, Senhor, que possam estar ouvindo e que ainda ouvirão essa palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa alcançá-las, tocá-las em seus corações, Senhor, e que a Tua obra, Senhor, vá se completando para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. Oh, Senhor, dá para o Teu povo, ó Pai Santo, uma boa semana, Senhor. Uma semana de vitória, uma semana de livramento, Senhor. Em momentos que vivemos em tantas dificuldades, em meio a uma pandemia e tantos outros problemas, Senhor. Esteja abençoando-os poderosamente o Teu povo, Senhor. Dá sabedoria e entendimento, Senhor, para as autoridades do nosso país, Senhor, para que possam conduzir toda essa situação de uma maneira com sabedoria e com respeito, Senhor. Oh, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos da igreja. Caso houver, Senhor, algum enfermo, que sejam alcançados agora pelo poder da Tua palavra, Senhor, e a cura seja liberada do céu em nome de Jesus. No mais, Senhor, Te agradecemos por tudo. Te agradecemos pela vida, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que temos. Te agradecemos, Senhor, pela família que temos. Te agradecemos, Senhor, simplesmente por ter conhecido o poder da Tua palavra sobre as nossas vidas. Amém.